Fala moçada, tudo beleza? Professor Blima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui no nosso módulo que está tratando da parte de geometria, trazendo para vocês aí mais questões da banca FGV para a gente dar uma olhadinha. Confira comigo esse enunciado que vem dizendo o seguinte, olha, em um quadro retangular com 30 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento, será colocada uma moldura também retangular com dimensões externas de 33 centímetros de largura e 43 centímetros de comprimento. A área ocupada pela moldura em centímetros quadrados é, e aí vem aqui então as alternativas, ok? Bem, o que eu vou precisar que vocês fiquem atentos? O que está sendo proposto aqui então é isso, ó. É como se eu tivesse aqui a moldura. E aí, como eu falo com vocês, vão ter questões em que os caras vão trazer a figura já pronta, né? E tem outras que vocês vão ter que imaginar aqui a jogada. Então a gente tem aqui, digamos, 33, vamos colocar aqui, ó, 43 por 33, que são as dimensões da moldura, certo? E aqui dentro a gente vai ter o quadro. E tem então ali dimensões, ele tinha colocado para a gente, de 30 por 40, certo? 40 centímetros por 30 centímetros. E aí o que ele está querendo saber de vocês é a área ocupada pela moldura em centímetros quadrados. Então aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a moldura, o que ele entende aqui, né, como sendo a área que vai ser ocupada pela moldura, é isso que está aqui, ó, certo? É essa região que está aqui, só em volta. Tudo bem? E aí como que a gente vai poder fazer então para descobrir essa área que está aqui? Você calcula o que seria a área total daquele retângulo que está ali de dimensões de 43 por 33, concorda comigo? E a partir daí, a gente subtrai a área daquele retângulo, né? É mais ou menos isso, né? Como se fosse uma coroa retangular. E a gente tem, às vezes, a gente tem o que a gente chama de coroa circular, né? Aqui, grosso modo, é como se fosse a coroa retangular. Exatamente essa a ideia, tá? E é a de você, então, perceber o seguinte, você calcula a área total, né, das dimensões, a dimensão total externa, que seria de 33 por 43, só que aí daquela região eu tiro o que seria o do quadro, que é de 30 por 40, perfeito? E aí o que a gente vai visualizar, então, como sendo a moldura mesmo, propriamente dita, vai ser a diferença. Só que como a gente está falando aqui de duas figuras retangulares, a gente sabe que a área de retângulo é o produto da largura pelo seu comprimento. Então aqui basta você multiplicar esses dois valores, né, o 43 pelo 33 e subtrair do 40 pelo 30. Perfeito? Então fica aí, ó, 43 vezes 33 menos o produto de 40 por 30. Fechado? Bem, daí então, o 43 vezes 33, quando você faz esse produto, você acaba encontrando 1.419. E quando você faz 40 vezes 30, você acaba chegando em 1.200. Com isso a gente vai fechar aqui então numa área de 219 centímetros quadrados. E aí o 219, o gabarito correto está indicado para vocês aqui, lá na letra C. Perfeito? Ficou entendida essa que está aqui? Basicamente, cálculo de duas áreas de retângulos e a diferença entre elas. Fechado? Bora para a próxima? Vem comigo. Essa que está aí também, Prefeitura de Angra dos Reis, prova aplicada no fim do ano de 2019. A figura a seguir mostra o piso de uma sala. Todos os ângulos são retos e as medidas dadas estão em metros. O que ele quer saber de vocês é a área dessa sala em metros quadrados. Bom, pessoal, aqui vocês têm alguns caminhos para decompor essa figura, né? Você pode quebrar assim, por exemplo, né, como se fossem dois retângulos, e aí você poderia atuar aqui como se fosse um retângulo de dimensão 5,5 por quanto? Olha, como esse segmento aqui mede 7, e aqui tem 13 ao todo, você pode entender que a dimensão desse lado que está aqui é 6. Então, você pode multiplicar 6 por 5,5 e depois 7 por 10, por exemplo. Pode fazer dessa forma. Conseguiu me entender? Como isso tudo que está aqui é 13, como esse pedacinho que está aqui vale 7, esse que está aqui vale 6, e aí você passa a ter, então, olha, 6 por 5,5 e 7 por 10, ok? Outra coisa, você pode quebrar assim também, né? Como aqui tudo vale 10 e como aqui vale 5,5, você entende que esse lado que está aqui vai ter que valer 4,5. Então você fica com 13 vezes 5,5 e o 4,5 vezes 7. Ou
vou fazer dessa forma. Você pode, na verdade, calcular tudo, certo? Uma outra opção, eu vou deixar aqui, até para abrir um pouquinho a mente e reforçar que é possível, né? Uma outra opção seria de você imaginar que você vai completar a figura, certo? Você vai fechar a figura toda e que depois você vai retirar esse pedacinho que está aqui. Então, de novo, se tudo isso que está aqui valia 13, esse pedacinho que está aqui tem que valer quanto? Tem que valer 6. Perfeito? Se tudo isso que está aqui valia 10 e esse pedaço que está aqui vale 5,5, então esse que está aqui vai ter que valer quanto? Olha, esse aqui vai ter que valer 4,5. Então, comentei com vocês aqui, né? Essa vai ser a terceira solução e vai ser que eu vou deixar rascunhada, mas deixando claro que não é a única. Um caminho, então, seria isso, de imaginar que a área total, digamos assim, vai ser de 13 por 10, fechado? Se eu fosse fechar aquela figura por completo, ela teria uma área de 13 vezes 10. Eu vou colocar aqui, olha, 13 vezes 10. Só que dali eu tenho que retirar essa parte que está aqui que ficou de branco. E também vai ser um retângulo, só que de dimensões 6 por 4,5. Perfeito? Então escolha aí um caminho, mas no final das contas a gente tem que chegar aí ao mesmo resultado. O 13, se eu for multiplicar por 10, vai ter que dar 130. O 6, se eu for multiplicar por 4,5, a gente acaba chegando num total de 27. E aí o 130, se eu for tirar 27, a gente chega num total de 103. E aí meu gabarito correto está indicado para vocês, então, lá na letra D. Ok? Perfeito? Quem decompôs aqui, ó, dessa forma, deixa eu só ver se eu coloquei para cá. Não. Quem decompôs assim, aqui teria encontrado 70 e aqui teria encontrado 6 vezes 5,5. 6 vezes 5,5 teria dado 33. Então, quem decompôs assim, ficou com a soma 33 mais 70, que vai ter que dar 103. Perfeito? Quem decompôs aqui, ó, na vertical, acabou ficando com esse que está aqui, que é o 5,5, vezes 13. Então, 5,5, se você fosse multiplicar por 13, quem fez dessa forma, chegou aqui a 71,5, certo? E aqui teria que ter multiplicado 7 por 4,5. 7, se você multiplica por 4,5, você ia chegar em 31,5. E aí, quando você somasse esse 71,5 com o 31,5, a gente ia chegar lá nos mesmos 103. Tá bom? Muito bem, feita essa, passemos a mais uma. Olha essa que está aqui, também, Prefeitura de Angra dos Reis. Os lados de um retângulo têm, respectivamente, 20 metros e 32 metros. Aumentando-se 2 metros na medida de cada lado, a área do retângulo aumentará. E aí vem aqui as alternativas, ok? A ideia aqui, então, é o seguinte. Eu tinha um retângulo, então vou chamar aqui, olha, de retângulo 1, né? Eu tinha um retângulo de dimensões 20 metros por 32 metros. Então, ele tinha área de 640 metros quadrados. Perfeito? Bom, só que aí foi composto um novo retângulo. E agora tem 2 metros na medida de cada lado. Tem 2 metros a mais. Aí foi um aumento. 2 metros a mais na medida de cada lado. Então, se eu tinha um lado medindo 20 metros, ele passaria a medir 22 metros. Perfeito? Se eu tinha um lado medindo 32 metros, ele passaria agora a medir 34 metros. E aí a gente fica, então, com um novo retângulo de dimensões 22 por 34, que vai ter que dar 748 metros quadrados. E aí, como ele pergunta para vocês, em quanto que vai aumentar essa área do segundo, né? A área do segundo, então, vai ser a diferença, ó. A área 2 menos a área 1, ela vai acabar sendo de 748 menos 640, vai ter que dar um total de 108 metros quadrados. Gabarito correto para essa que está aqui, então, letra D de dado. Fechado? Ficamos entendidos com relação a essa que está aqui, então? Ideia, basicamente, multiplicar a área de retângulo, multiplicar suas dimensões, primeiro 20 por 32. Aumentando-se 2 metros na medida de cada lado, então eu passaria a ter um novo retângulo de 22 por 34, com área 748. Como ele quis saber em quanto que aumentou, só fazer ali a diferença entre aqueles dois resultados, o 748 e o 640. Gabarito correto, letra D. Passamos por essa, ok? Aí para vocês a confirmação. Olha essa que está aqui.
Concurso da Prefeitura de Angra dos Reis, prova aplicada no fim do ano de 2019, enunciado dizendo que a figura a seguir mostra uma circunferência de centro O, um diâmetro AB e uma corda CD perpendicular em M ao segmento AB. Então vamos identificar aqui o que foi colocado, tá bom? Ó, tem uma circunferência, beleza, de centro em O, ok. Diâmetro AB, o que a gente sabe sobre o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio, então o diâmetro AB, corda CD, corda vai ser um segmento que vai unir dois pontos que pertencem à circunferência, então cuidado que aí esse CD não atua como o diâmetro também é uma corda da circunferência, só que é a maior delas. Aqui eu traço uma corda unindo os pontos C e D, que são pontos da circunferência, perfeito? E aí ele cita que essa corda CD é perpendicular em M ao segmento AB. Quando ele fala que é perpendicular em M, é porque a gente tem aqui então a formação de ângulo de 90 graus, ok? O que ele está pedindo para vocês é o seguinte, ele cita que OM mede 2 centímetros e que MA mede 4 centímetros. E aí ele quer saber de vocês a área em centímetros quadrados do triângulo BCD. Essa que está aqui, ela já é de um nível um pouquinho mais acima em relação às que a gente estava fazendo anteriormente aqui dentro desse bloco, perfeito? Fica a ressalva de que essa daqui foi aplicada para cargo de professor de matemática, então a gente espera-se que algumas questões para cargo de professor elas possam vir num nível um pouquinho mais alto, mas de maneira geral, não se iludam. Não quer dizer que uma questão como essa daqui não possa vir, às vezes, num concurso para cargo de nível médio, de área administrativa, de área policial, seja lá o que for, tá bom? Por isso que está aqui então no nosso curso, questãozinha aplicada pela FGV, que em termos de dificuldade, vai estar um pouquinho acima do que a gente estava vendo nas questões anteriores. Mas como questão de prova e dentro do assunto geometria, com total possibilidade de pintar na sua prova, beleza? O que a gente vai ter que ficar atento aqui então? Observem, ele fala para mim que meu segmento OM é mede 2 centímetros. Então tá aqui, olha, meu segmento OM mede 2. Meu segmento MA mede 4. Com isso, veja se você concorda comigo. Se OM mede 2 e MA mede 4, eu sei que o raio da circunferência vai ter que ser 6, certo? Porque o que vai ser o raio da circunferência? Ora, como o centro da circunferência é O, qualquer segmento que vá do centro até a circunferência, eu acabo entendendo como raio. Então aqui, olha, eu sei que o raio dessa circunferência vai ter que ser 6, ok? Bem, ele está falando para você calcular a área do triângulo BCD. Sobre triângulo, o que a gente sabe sobre fórmula de cálculo da área? A área é base vezes a altura dividido por 2. A altura desse triângulo não é problema para mim, porque a altura do triângulo está aqui, ó. A altura do triângulo está aqui. E a altura, eu tenho condição de informar qual é o valor dela, porque ó, se esse segmento que está aqui mede 2, daqui até o B, né, de O até B, eu tenho mais uma vez o raio. O raio, a gente sabe que mede quanto? Mede 6. Então está aqui, olha, a altura desse triângulo, para mim, não é problema. Vai ser 8. Então, no cálculo da área do triângulo que pede base vezes a altura sobre 2, a altura já não é mais um problema para mim. Eu sei que a altura do triângulo vai ter que ser 6, perfeito? Desculpa, vai ter que ser 8. Agora, o que pega ali é a questão da base. Como você pode descobrir a base, a medida da base? Uma sugestão é a seguinte. Quando você olha para esse segmento aqui, então vamos dar um zoom nisso aqui, ó. Olha para esse segmento que eu estou traçando aqui. Eu digo sobre esse segmento daqui. Esse segmento daqui, ele é raio da circunferência. Concorda comigo? Como ele vai de O, que é centro, até a circunferência, por isso que eu sempre peço para vocês lembrarem, tipo assim, raio, a definição é essa, tipo assim, é a distância do centro até a borda da circunferência. Então eu não enxergo um raio só na circunferência, certo? Eu enxergo o raio na medida que for conveniente para mim, a forma como eu vou compor. Então eu entendo que esse segmento aqui, olha, ele atua como raio. Então dando um zoom, vamos aumentar essa figura aqui, ó, só para deixar claro. O que a gente tem aqui então? Ó? Eu tenho esse vértice aqui, que é o M. O próprio enunciado tinha deixado claro que a corda CD é perpendicular em M ao segmento AB. Então a gente tem aqui um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Esse vértice aqui, só para deixar claro, é o O. E esse aqui é o D. Então o que a gente vai ter? De M até O, aqui é a medida, é 2.
De O até D é o raio. O raio, a gente viu que era quanto? Era 6. E aí eu consigo descobrir, então, a medida de M até D. Como aqui eu vou ter a medida de M até D, essa medida de M até D acaba sendo igual à medida de M até C. Perfeito? Bem, dentre outros motivos, posso justificar até pelo próprio, o mesmo triângulo retângulo que sugeri. Então, esse segmento que está aqui acaba sendo igual a esse. E aí eu vou ter dado conta, então, de chegar ao que vai ser a base daquele triângulo. Consegue perceber? Se você aqui tem noção, por exemplo, sobre fórmula de potência de ponto, ela também poderia, de alguma forma, ser utilizada. Não vou apresentar aqui, certo? Mas se você trabalhou com potência de ponto, dá para fazer o produto desse segmento por esse que está aqui, tendo que ser igual ao produto desse segmento por esse que está aqui. Perfeito? Vou por Pitágoras e aí vou deixar indicado para vocês, então, aplicando Pitágoras, eu sei que hipotenusa ao quadrado, 6 ao quadrado, tem que ser igual à soma dos quadrados catetos. Então, vai ter que ficar igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 2 ao quadrado vai ter que ficar igual a 6 ao quadrado. X ao quadrado vai ter que ser, então, igual a 6 ao quadrado, que dá 36. Menos 2 ao quadrado, que dá 4. Então, a gente fica com x ao quadrado, que é igual a 32. Se x ao quadrado é igual a 32, o x vai ter que ser a raiz quadrada de 32. A gente sabe que 32 não é um número quadrado perfeito, ou seja, ele não vai ter ali uma raiz quadrada exata. A raiz de 32 é um número irracional. Você pode, então, fatorar o 32, de alguma forma simplificar aquele radical, tá bom? Se conseguir fazer de cabeça, perfeito. Na pior das hipóteses, fatore. 32, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 16. 16, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 8. 8 por 2 vai ter que dar 4. 4 por 2 vai ter que dar 2. 2 por 2 vai ter que dar 1. O que a gente vai ter aqui, então, é o seguinte. Como eu estou calculando uma raiz quadrada, eu vou juntar aqueles números ali de 2 em 2. Então, ó, aqui eu juntei 2. Aqui também eu juntei 2. Daqui eu tiro uma dupla. Daquela dupla eu tiro 1. Dessa outra dupla eu tiro 1. O que eu vou fazer, então? Lembra, quem eu consigo juntar, vai para fora. Quem fica sem par, volta para dentro da casinha, volta para dentro do radical. Então, ali o que a gente vai ter é o produto de 2 por 2, indo para fora, 2 vezes 2, 4, e aquele 2 que sobrou, quem fica sem dupla, volta para casa, volta para o radical. Então, meu x aqui acaba sendo escrito como 4 raiz de 2. Perfeito? E aí, conforme eu falei para vocês, chegando a esse x, a gente conseguiria matar aqui o exercício, porque esse segmento que está aqui, então, vale 4 raiz de 2, consequentemente, esse segmento que está aqui também vale 4 raiz de 2. Se eu tenho um segmento que tem 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2, quanto que é? 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. Cuidado para, como eu sempre falo, não nadar para morrer na praia aqui na matemática básica, certo? Soma de radicais, a gente soma radicais semelhantes. Então, eles têm ali o mesmo radical, que é o 2. Então, a gente mantém aquele radical e soma só os coeficientes. 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 equivale a 8 raiz de 2, certo? Não é 8 raiz de 4, por exemplo, porque em soma a gente não junta os radicandos. 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2, 8 raiz de 2. Então essa que está aqui, ó, passa a ser a base do triângulo, certo? A área do que ele tinha pedido para a gente aqui, então, vou deixar indicado para vocês aqui, ó. A área do triângulo BCD vai ser essa que está aqui, então, ó. É 8 raiz de 2, que é a base, vezes a altura dele. Quanto que é a mesma altura? Lembra, a altura é o que vai de O até M e mais de O até B. Só que de O até B é o raio. E o raio a gente viu que era 6. Então, a altura aqui desse triângulo é 6, perfeito? Então, eu passo a ter 8 raiz de 2. Desculpa, gente, eu falei 6, é 8, né? A altura desse triângulo daqui é 8. É 2 mais 6. Então, a altura é 8 e tudo isso dividido por 2. Então, ficamos com base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. 8 raiz de 2 vezes 8, isso aqui é a mesma coisa aqui, 64 raiz de 2. E aí, eu passo a ter, então, 64 raiz de 2 sobre 2, me leva, então, para 32 raiz de 2, e aí a unidade aqui era
centímetros quadrados. O gabarito correto é indicado para vocês aqui, então, ó, lá na letra D de dado. Fechado? Vimos essa aqui, então, sem maiores problemas. Espero que sim. Qualquer dúvida, volte, me acompanhe. E mais uma situação, então, em que a gente conseguiu, é o que eu sempre falo com vocês, né? Isso eu já trago desde a parte teórica. Questão do Teorema de Pitágoras, a gente pode ter uma questão de pura aplicação do Teorema de Pitágoras, mas a gente sabe que em cálculos de área, muitas vezes, para a gente conseguir fechar um cálculo de área, a gente vai ter que aplicar ali um Pitágoras. Então, o que aconteceu exatamente nesse exercício, certo? Ou uma estratégia seria a de aplicar o Teorema de Pitágoras. Sempre chamo a atenção de vocês também. As questões de geometria elas vão ter a sua beleza por conta disso. Se você, de alguma maneira, enxergou uma outra saída para chegar àquele mesmo resultado, problema algum, tá bom? Gabarito aqui, então, letra D de dado. E aí, com isso, eu fecho com vocês mais esse bloco. Veja aí do outro lado, se você conseguiu me entender, se teve dúvida, dificuldade, volte, me acompanhe. E se tiver tudo perfeito, pode fechar seu videozinho aí com a consciência tranquila. Valeu!